Glória a Deus, bom dia. Aqui é o pastor Gilson. Eu estou neste momento de joelho dobrado e eu estava meditando na palavra de Deus. Eu senti vontade, pelo Espírito, de gravar e filmar, essa mensagem, fazer esse vídeo para colocar no YouTube, pedindo a Deus orientação do Espírito Santo e também pedindo a Deus unção para que esse vídeo possa chegar até vocês, em cada lar, aos seus ouvidos, com graça e poder, para que vocês sejam abençoados. Amém? E eu estava meditando na palavra no livro de Evangelho segundo João, capítulo 1, do versos 1. Eu li até o 14 e fala dessa maneira. O título é O Verbo se fez carne, diz assim o Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos que crescem por ele, não era a ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Senhor meu Jesus, fala conosco. Nesse momento, meu Pai, através do Teu Espírito, nos ensina a Tua palavra para aprendermos mais e mais a discernir a Tua vontade e termos o nosso nome escrito no livro da vida. Amém. Amados irmãos, queridos, a gente começa a meditar nessa palavra pelo Espírito Santo de Deus e a gente vê aqui no livro de João que ele espiritualiza, nos outros livros de Mateus, Marcos e Lucas, fala sobre o nascimento de Jesus, a maneira a qual, o Espírito Santo de Deus, o anjo do Senhor visitou Maria, José, como Jesus assim foi gerado no ventre de Maria, não havendo contato entre homem e mulher, mas Maria, uma camponesa virgem, ela teve a graça, ela foi escolhida para carregar no seu ventre aquele a qual veio com a missão de Deus, como filho de Deus, se fazendo homem, para nos ensinar como nós chegarmos a Deus, para nos anunciar o amor de Deus, o reino dos céus chegado a nós através dele, e como nós reconhecermos as nossas misérias, os nossos pecados, para sermos perdoados por ele através do seu sacrifício, na sua carne, a qual o Espírito dele habitou, que foi ali concebido por Maria, crescendo como um menino, uma criança, um menino, depois um homem,
quando fez o seu ministério, sacrificando aquela carne, derramando seu sangue, sendo crucificado e expirando, se entregando a sua vida para perdão dos nossos pecados, para cumprir a maldição, né, de que o salário do pecado é a morte. Assim ele morreu sendo justo para que os nossos pecados fossem expiados e nós pudéssemos vir até morrer da carne, sim, fisicamente, mas não espiritualmente. O espírito ligado a essa carne no pecado da carne, mas o espírito sendo perdoado para nós termos um novo corpo, para nós termos um novo nome e para nós vivermos para sempre a eternidade com Deus. A carne ao pó voltará. E aqui João espiritualiza totalmente. Ele diz: o verbo se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então ele leva lá em Gênesis, né? Quando nós podemos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, né? Vai mostrar aqui o poder de Deus, né? Que o Senhor Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Aqui diz, em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, o mesmo Espírito que se movia sobre a face das águas, aquele que veio e fecundou Maria e colocou ali o Filho de Deus, que se fez homem, e assim a luz brilhou no mundo, é o mesmo que aqui o Espírito diz: haja luz e houve luz. Lá no princípio a luz já estava. O Senhor Jesus já estava através do Espírito Santo, como também através do Espírito veio até essa terra. E assim Maria pôde estar grávida, sem ter conhecido nenhum homem, e Jesus então pudesse crescer e habitar entre os homens, nos ensinando a separação entre carne e espírito, né? A carne, o pecado, o corpo corruptível, a qual se contaminou lá no Jardim do Éden, mesmo sobre a graça de Deus, sobre o poder de Deus lá no Jardim do Éden, os ensinamentos de Deus, a ordenança de Deus, que disse: não coma desse fruto, né? Porque se comeres morrerás, porque é o fruto da ciência do bem e do mal, né? Ensinando todos os dias do amor de Deus na presença, no virar do dia para a tarde, ali ao meio-dia, Deus sempre estava presente. Mesmo com tudo isso, a carne, o corpo corruptível, se deixou se corromper pelas palavras de Satanás, que usou aquela serpente, dizendo que se comesse, seria até mais do que Deus. Amém? Então, nós vamos ver, amados, que ali a condenação veio, o salário do pecado e a morte. E por isso, todos os homens eram sujeitos a morrer, né? Não havia um caminho para o céu. Mesmo aqueles profetas antigos, teve alguns que foram arrebatados para Deus, né? Que Deus tomou para si, como Enoque, como Elias, né? Mas os restantes dormiam com seus pais, aguardando a promessa de Deus se cumprir, que também no Jardim do Éden aqui diz, através do pecado, né? Quando o Senhor fala, né, para a Eva, né, que dela, né, sairia aquele que esmagaria a cabeça da serpente, né? Então nós começamos a ver que aqui diz, quando ele diz: a mulher se multiplicará de mim a sua dor e a tua conceição, no 1 Gênesis capítulo 3, versos 17, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Ele diz aqui no
Os espinhos de cardos também reproduzirá como a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que se tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnicas e peles, e os vestiu. O Senhor cobriu a nudez, tirando o pecado. E disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo bem o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente, seu Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavar a terra que foram tomadas. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins oriente do jardim do Éden, uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Amados, vocês vão ver, né, que o Senhor aqui, ele expulsou, ele puniu, né? Tem a parte também aqui que eu vou achar para vocês, né, que diz que dela sairia aquele que esmagaria a cabeça da serpente, né? Então, nós vamos ver que Deus então fez com que a promessa, né, pudesse se cumprir, que a serpente, Satanás, simbolizado a serpente que foi o animal usado lá no Jardim do Éden, pudesse ser esmagada através daquele que sairia de Eva. E quem é esse? Eva aqui simbolizando a mulher, senão Jesus Cristo, que veio para vencer a serpente e poder destruir a morte, né? Mesmo daqueles pecadores, aqueles que já nasceram até mesmo em pecado pela desobediência de Adão e Eva, mas que através do amor de Deus pudesse, né, ser resgatado, ser perdoado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Mas nós vamos voltar aqui à palavra de Deus. E diz assim: e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nós vamos ver lá no jardim, lá no Gênesis, né? Primeiro que depois que houve a luz, Deus começou a usar o haja, né? O poder, a ação dele, o verbo, a qual João se simboliza aqui. Qual é o verbo? A ação. E qual é a ação? O haja. A ordenança de Deus fazendo acontecer a transformação na terra, a criação de todas as coisas na terra, né? Luminares, separação entre dia e noite, né? Que é a lua e o sol, e depois das águas, os mares, os rios, as fontes, as sementes das espécies de tudo quanto nós encontramos na terra, de frutos, em tudo, dos animais que voam, répteis, os peixes, e depois a criação do homem. Então, nós vamos ver que aqui João, ele explica, ele coloca a espiritualidade daquele que é o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, o Emanuel, o Deus conosco. Por que Deus conosco? Porque a parte de Deus, o seu Filho, se fez homem para nos ensinar, para se aproximar, o homem de Deus, rasgando aquele véu, a qual no tabernáculo existia, que somente os sacerdotes, que se purificavam muitas vezes, semanas, em santidade, em jejum, né? Se preparando para entrar diante da arca de Deus, da câmara principal, né? Ali, que entravam até com a corda amarrada, porque se não tivessem perfeito, morriam lá dentro, porque não suportariam a glória de Deus. Eles tinham que estar totalmente espiritualizados naquele momento, né? Então, o Senhor Jesus veio tirar essa separação, né? Que era a luz principal que estava lá dentro, que ninguém suportava e morriam, tinha que ser puxado pela corda, que se entrasse para tirar, morreriam também, e outro sacerdote fosse, um sumo sacerdote fosse preparado para entrar lá. Jesus veio até nós. Jesus abriu esse véu, saiu para fora como o sumo sacerdote, como a luz do mundo, para que as trevas fosse revelada. O que seria revelado nas trevas? O pecado, a desobediência.
tudo que há de ruim, que é abominável a Deus, que afasta o homem de Deus, para que o homem pudesse sentir vontade de ser liberto. Amém? Porque a libertação, meus amados, ela só acontece se nós quisermos, se nós dermos lugar, se nós vigiarmos, né? Se nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos. Se nós não nos arrependermos dos nossos maus caminhos, nós não vamos alcançar a salvação da nossa alma. Não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta ir à igreja, não adianta tomar santa ceia, né? Não adianta se batizar, que é o primeiro ato, aceitar Jesus e se batizar, não adianta nada disso. Ser pastor, ser presbíteros, ser obreiros, diáconos, missionários, missionárias, não adianta se não houver arrependimento dos seus pecados. Arrependimento, eu me arrependi, mas o que é arrependimento, amados? Nós temos que espiritualizar, como João espiritualizou aqui, para nos explicar o nosso Jesus se fazendo carne, mas não sendo carne. Ele se fez homem, mas não foi homem. Não pecou, não se casou, não fez mal a ninguém, só ajudou e ainda foi perseguido e morto por esse grande amor. E não nos negou em momento algum, como a ovelha muda foi para o matadouro. E é isso que é a espiritualidade. Por quê? Quem vive na carne quer os prazeres da carne, quer as alegrias da carne, quer as conquistas da carne, as ganâncias, dinheiro, prazeres carnais, sexos, né? Quer danças, tudo que movimenta, que dá um prazer neste mundo. Mas quem ama o mundo, o amor do mundo não está no Pai. O Senhor explica isso lá também na carta de João, né? Em 1 João, que o amor do mundo não está no Pai. Filhinho, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Então, nós temos que espiritualizar, temos que nos arrepender. E o que é arrependimento, pastor? Arrependimento é nós não gostarmos do que nós fazemos. O arrependimento é reconhecermos os nossos erros e repudiá-los. Amém? Não é só reconhecer, mas é reconhecer e repudiá-los. Lançá-los fora. Sentir tristeza do que nós fazíamos. Isso é arrependimento. Não é falar da boca para fora, aceitar Jesus por um momento e logo depois volta às condições novamente do pecado. Né? Isso acontecia antes, nas festas das cabanas, quando eles iam apresentar os seus sacrifícios ano a ano, andavam quilômetros para chegar lá naqueles locais que o Senhor havia designado para apresentar seus dízimos, suas ofertas, seus votos feitos e os seus holocaustos com pedido de perdão apresentado pelos sacerdotes, sumos sacerdotes, os levitas, para que aquelas pessoas fossem perdoadas, né? Agora não, agora é um perdão de arrependimento, não é um perdão de me limpa e eu volto para a lama, não é esse perdão. Não é como a gente entra num banheiro para tomar um banho e voltamos para o mundo, que é a sujeira, para trabalhar, para viver o dia a dia, e nos sujamos e novamente à noite, antes de dormir, tomamos outro banho. Não é isso. Essa limpeza que o Senhor fala não é coisas desse mundo, é espiritual, é uma limpeza de transformação, de mudança, de repúdio ao que nós éramos, carne, para nascer de novo e sermos espírito. Nós vamos ver na palavra, aqui mesmo no livro de João, quando ele diz para Nicodemo lá no capítulo 3, que tem que nascer de novo. Porque quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do espírito é espírito. E ele diz aqui, e a luz
resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Olha só, ele já começa a vir, mas João já revela, não só naquele período, como para nós agora, que mesmo com a luz brilhando para que todos reconhecessem os seus erros, os seus pecados, vissem a sua sujeira, sentisse o seu mau cheiro do pecado e quisesse sair para a luz, né? Porque a luz brilha, saindo para a luz está o sangue do Cordeiro que nos lava, nos limpa e nos tira o pecado do mundo. Saindo para essa luz no arrependimento, reconhecendo, sentindo o nosso mau cheiro, vendo a nossa sujeira sobre o nosso corpo, sentindo a nossa miséria, transformando nossos risos em prantos pelos nossos pecados, a qual cometemos, nós nos arrependemos e não voltamos mais atrás. Porque quando há o verdadeiro arrependimento, as pessoas sentiu a sua miséria lá atrás. Quem já foi pobre e foi rico e quer ser pobre de novo? Miséria quer dizer isso. É uma vida ruim, é uma vida lastimável. E quando nós saímos para uma vida melhor, nós não queremos mais voltar ao estágio pior. Nós queremos cada vez se aproximar mais do estágio melhor. Por isso que a Bíblia, em Apocalipse, diz: quem é imundo se torna mais imundo. Quem é limpo, limpe-se mais ainda. Porque quando caminhamos para a luz e a limpeza, nós queremos cada vez mais limpeza. E se afastar cada vez mais daquilo que nós fomos, de não chegarmos nem perto, né? Mesmo vivendo ainda nesse mundo, nós não nos contaminamos mais, nós nos separamos, buscando uma vida separada. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que nos santificar, quer dizer, separação, nos separar das coisas do mundo para continuarmos limpos. E aqui diz que as trevas não a compreenderam. Aí fala sobre algo especial que eu quero falar sobre isso para nós. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Por que João colocou sobre João Batista aqui? Porque João Batista representa nós, homem. Jesus, a luz verdadeira que vai falar aqui embaixo, ele não foi gerado de um homem com a mulher. Ele foi gerado pelo Espírito porque ele é filho de Deus. Mas João não. João veio do seu papai, da sua mamãe, né? Ele foi gerado num casamento. E nós também não fomos gerados pelo nosso papai, pela nossa mamãe, não é verdade? Mas o Senhor preparou João para a vinda de Jesus. Ele veio, pregou o Evangelho e voltou para o Pai. E nós agora ficamos com essa missão de João Batista para que Jesus volte novamente. Como naquela época, João Batista veio na frente pregando o Evangelho, separado, no deserto, comendo gafanhoto com mel, com vestes se cobrindo todo, anunciando a chegada a vós, o reino de Deus, o reino dos céus. Jesus voltou e nós agora, nós, igreja, cada um de nós somos igreja, que congregamos num templo, ou numa casa, num lugar escolhido, para adorarmos a Deus e anunciarmos esse evangelho qual está sendo pregado agora, nós anunciamos de novo: o reino dos céus é chegado até vós. Está chegando a hora de Jesus voltar. Todas as pregações até hoje é tudo finalizada para que a volta de Jesus, para que se concretize o reino do céu chegado a nós, não agora somente para nos anunciar, mas agora para nos levar, para confirmar o que foi anunciado quando Jesus se fez homem, porque agora não virá mais como homem. O verbo já não vai vir mais como carne, mas vai vir como espírito em glória, num corpo celestial, para confirmar tudo que foi dito e revelado, levando a sua noiva, levando a sua amada igreja
o seu corpo, porque Jesus é o cabeça, para entrar no reino do céu, para voltar ao Pai, como está escrito, e nos dizer: vinde, tomai por herança aquilo que Deus preparou desde a fundação do mundo para vós. Tomai posse por herança. Tudo é de vocês, porque como eu, filho de Deus, vós se formaram em mim também, não mais carne, mas espírito, para vivermos a eternidade junto ao Pai. E todos serão filhos de Deus. Estamos sendo formados nessa terra para ser filhos de Deus. E este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Quem é a luz verdadeira? Jesus, o Verbo. Aí deixa João Batista. Então, quando Jesus disse: vós sois a luz do mundo, João Batista veio na frente anunciando a luz. Agora nós ficamos brilhando essa luz que é a palavra, o Espírito Santo de Deus, para a volta da luz verdadeira, né, do Todo-Poderoso, para buscar a sua luz no mundo que brilha através dos santos que estão na terra. Ele disse: vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Aqueles que têm a palavra, que guardam o mandamento de Deus, que se separaram para não ser mais carne, mas ser espírito, para viver uma vida santificada, separada, para viver anunciando o evangelho de Deus para o arrependimento, sendo já arrependido, sabendo que um dia foi pecador, mas vigiando para não pecar mais, dando testemunho para que outros possam ser libertos também. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Desde Gênesis. Desde todo o tempo, no deserto, quando tirou aquele povo do Egito, quando o mar se abriu, quando a luz brilhou no caminho, a saída do Egito, e Faraó veio atrás e a luz brilhava à noite, para que aquele povo caminhasse à noite, enxergasse, e de dia a mão tapava o sol, para fazer sombra sobre o povo de Deus, para que caminhasse, soprou sobre o mar para que se abrisse, enviou maná do céu como pão da vida que ele é, e te deu água da rocha para saciar a sede daquele povo, como ele é a água da vida, a rocha que nos fortalece nessa terra. Esse é Jesus, meus amados. Esse é o Jesus verdadeiro, que não vive brincando, que não quer o seu povo triste, claro que não, mas não o seu povo bobo, né? Dizendo que está se distraindo como bobo nas bebedeiras, nas bagunças, nas praias, procurando alegrias supérfluas, como se necessitasse disso, porque alegria é o Senhor. Alegrei-me quando disseram: vamos à casa do Senhor, como está no Salmo 122. Alegria do Espírito, não alegria do vinho que embebeda. Alegria do vinho do Espírito Santo que alegra a cada um sobriamente, convictos de que nós somos filhos de Deus. A palavra de Deus diz: veio para o que era seu e os seus não receberam. Olha essa palavra, amados. Naquela época, se referia aqui essa palavra ao povo judeu, ao povo de Israel principalmente, né? Que tinha lá os seus sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas, fariseus, os levitas, que se diziam homens de Deus, representantes de Deus, a nação de Deus eleita através de Abraão, Isaque e Jacó, através de Moisés que tirou aquele povo do Egito. E eles não reconheceram
o seu mestre, o Messias anunciado desde Isaías, através de Davi. Eles não reconheceram. Por que eles não reconheceram? Porque eles não queriam sair da carne para viver em espírito. Eles estavam presos à ganância, às luxúrias, às conquistas, às exaltações desse mundo, a aparecer, a serem reconhecidos até pelas outras nações, em vez de fazer o reconhecimento do verdadeiro Deus. Tanto que eles não representavam a Deus, que quando Deus esteve com eles, eles não reconheceram Deus. Como que nós podemos, amados irmãos queridos, nós dizemos que nós somos cristãos, somos evangélicos, somos de Deus e não reconhecemos Deus quando Deus fala? Não reconhecemos a palavra de Deus quando Ele diz que nós não devemos amar o mundo. Não reconhecemos a Deus quando Deus diz que não acumuleis tesouro nessa terra, porque aonde tiver o seu tesouro, estará o vosso coração. E aqui nessa terra o ladrão rouba, a traça come, a ferrugem corrói. Mas acumuleis no céu, porque lá permanece para sempre. Quando diz que nós amemos o nosso próximo como a si mesmo, que nós possamos procurar ajudar, mesmo quando a gente é esbofeteado, quando a gente faz e as pessoas só querem nos bater, mas nós continuamos em frente, porque é a nossa missão. A nossa missão é manter o Evangelho de Deus, é manter a luz e reconhecer Deus na nossa vida. E como reconhecer Deus se não deixar os atos, a palavra dele ser feita por nós? Como estar arrependido se nós continuamos fazendo as coisas da carne, as vontades da carne, querendo nos mostrar nossa carnalidade, querendo se prostituir, não aceitando as coisas que vêm sobre nós, a aflição, como está revelada no livro aqui mesmo de João 16, 33, que diz: nesse mundo tereis aflições, acho que eu vos dou a paz, nesse mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Amados, como que nós queremos ser vencedor? Eu vim para os meus, mas os meus não receberam. Ele veio para os seus não receberam. Nós não estamos recebendo. Naquela época foi os judeus, foi os escribas, foi os israelitas, como está sendo até hoje. Agora é a igreja. A igreja não recebe mais o Senhor, a igreja não quer. Não, isso não, eu tenho que viver, eu tenho que fazer minhas coisas, eu tenho que cuidar da minha vida. Mas é quem que cuida da nossa vida? É nós ou Deus, porque nós pertencemos a Ele? Quem é que manda na nossa vida? Amados, abra sua Bíblia em Isaías. Vocês que estão comigo. Isaías 55. Isaías 55, versos 8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Meu irmãozinho querido, o pensamento de Deus não é o seu. Você não pode querer que Deus faça o que você quer. Vai à igreja para orar porque eu quero isso, é meu sonho, eu quero aquela esposa, eu quero aquele trabalho, eu quero aquele carro, eu quero... Você não quer nada. Os seus pensamentos não são de Deus. Deus diz aqui: os meus pensamentos são vossos, nem os vossos caminhos, meus caminhos. Os seus caminhos não são de Deus. E a Bíblia diz lá no Salmos 37, entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Então, a direção não é mais sua. Não é o que você quer nesse mundo, não é o modo que você quer viver. Você pode sim estudar. Estuda e entrega na mão de Deus para ele dar o caminho para você ser vitorioso. Se esforça, trabalha, faz curso. Tenha bom ânimo. Esforça-se, tenha bom ânimo, serei contigo. Mas não no que você quer. Eu quero é isso que eu quero. Você finaliza aquilo que quer. E não é isso, não é o que você quer. Você tem que cumprir o que Deus quer para a tua vida, que você tem uma missão desde o ventre da sua mãe. Eu escolhi, chamei-te pelo meu nome. Tu és meu. E agora? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos. Tem muito crente aí querendo mudar Deus. Deus, vem para mim no Maracanã porque eu quero que o meu time ganhe.
Quero que o Brasil ganhe, Flamengo ganhe, seja lá quem for. Deus não está nisso, meu irmão. Vai para a igreja orar pelo povo, está morrendo de câncer, de AIDS, desempregado, no mundo das drogas, da prostituição, passando fome. Se você não tem dinheiro para dar, vai lá orar por eles, para que Deus toque o coração dos gentios que tem, daqueles ricos que se acham que eles são poderosos porque eles querem, mas não sabem que Deus também constituiu eles como governante ou como empresário para ajudar o próximo, que eles serão cobrados pelo que estão negando de ajudar, pelo que estão fazendo errado, massacrando o pobre, eles vão pagar por isso. E é isso que você quer pagar também, ou você quer ser abençoado sendo na igreja de Deus? Então, veio para o que era seu e os seus não receberam. A igreja não está recebendo Jesus. Não está fazendo aquilo que Jesus quer. Não está negando a si mesmo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Amados, vamos nos arrepender. Vamos mostrar para Deus, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Nós não mandamos em nós. É Deus. Nós escolhemos a luz, nós saímos das trevas, e fora das trevas é um novo caminho. Jesus disse que é apertado e estreito o caminho para a salvação, mas largo e espaçoso é o caminho da perdição, e muitos vão cair nele, vão andar por ele, vão cair em perdição, porque a salvação é apertado e estreito, que leva à porta estreita, e muitos vão querer e não vão conseguir, porque vão estar presos à carne, porque não vão receber o Senhor Jesus, a luz desse mundo, porque se contaminam com seus pensamentos, querem mudar a palavra de Deus, querem ser o que eles querem, não querem ser o que Deus é. Não é nem o que Deus quer, o que Deus é. Ele é soberano, ninguém vai tirar, ele diz que ninguém pode acrescentar ou tirar nada dessa palavra, amados. Não é a vontade nossa, é a vontade de Deus. Você escolhe o seu caminho, ou perdição ou salvação. Tu quer o inferno, meu irmão? Você é livre, vai para o inferno. Você quer a salvação, meu irmão? Você é abraçado por Senhor, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida para nos levar a Deus. É escolha. Tudo que você plantar, você vai colher. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Como está também no livro de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos que nele crescem não morressem, mas tivessem a vida eterna. E vocês querem ter a vida eterna? Querem crer, mas não é crer da boca para fora. Não é aceitar Jesus, não é se batizar, não é a igreja, não é pagar dízimo, das ofertas, tudo isso tem que ser feito. Mas para que se cumpra a justiça de Deus. Mas o importante é receber a luz. E quando nós recebemos a luz, nós trocamos de caminho. Saímos do lago espaçoso para o estreito, saímos das trevas para a luz, saímos da nossa vontade própria, que é carnal, porque nascemos dela, para a vontade do Espírito, porque que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. E esse Espírito que nos concede é aquele que esteve no ventre de Maria, nasceu, se fez carne e nos pregou a palavra para transformar a vida do homem. O Verbo se fez carne. E vocês, meus irmãos, o que vocês querem? O que vocês acreditam? O que vocês acham do que está acontecendo? Não está na hora de mudar? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Nós não nascemos da vontade, não nascemos do sangue, não nascemos da vontade da carne entre o homem e a mulher, mas da vontade do varão de Deus. Qual é esse varão? Não é Jesus? Ele não nasceu da vontade do sangue, nem da carne, e nos santifica nele, matando o velho homem para sermos um novo homem diante de Deus. Não mais carnal, mas espiritual. Não mais buscando as coisas de baixo, mas coisas... Ah, pastor, é difícil deixar de viver. É e não é. É deixar de viver o que nós éramos antes. Mas como cristãos nós vivemos. Nós nos alegramos na casa do Senhor. Nós nos reunimos para nos alegrar, comer, para escutar um hino, não dançar, pular, isso tudo é carnalidade. Escutar um hino, para conversarmos, para ajudarmos uns ao outro, para adorar a Deus, que é o mais importante, falando das grandezas de Deus,
para termos a nossa família, nos alegrarmos com nossos filhos, para orarmos uns pelos outros, para evangelizar, para nos preocuparmos com aqueles que não têm, se podemos ajudar com um pouquinho, nós somos aqueles que vamos ajudar. Se não podemos ajudar, ajudaremos com oração, com orientação, com amor, com apoio, para que eles possam conquistar. Amados irmãos queridos, nessa tarde já que nós estamos, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e da verdade. É essa a palavra. É o que está faltando às igrejas de hoje em dia. As igrejas querem ser presidente. Você vai me dizer, mas pastor, não é bom? Amados, feliz a nação a qual o Senhor dessa nação é Deus, né? A qual tem como o governante, como a direção o Senhor. Feliz a nação que tem Deus sobre ela. E como que uma nação pode ter Deus? É porque tem um presidente que é cristão ou porque tem uma igreja santa? Hein? Porque se fosse para reinar sobre um homem a responsabilidade de ser crente, por que Jesus não ficou? Né? Por que Jesus não constituiu Pedro? Se ele não queria ficar, vocês vão me perguntar, ele tinha que voltar para o Pai. Não constituiu Pedro, os seus discípulos, para governar as nações, tirar até lá o poder que havia, né, daqueles romanos lá de César, sobre o povo de Israel, né, que eles eram comandantes lá. Por que ele não libertou, então, para que fosse os seus discípulos que governassem? Hein? Mas ele deu autoridade aos seus discípulos na igreja. Nós cristãos é na igreja, vocês pastores é na igreja, vocês presbíteros é na igreja, vocês membros é na igreja, oração e evangelizando. E aqueles que são governantes vão governar sob a palavra de Deus. E se transformarem a ser crente, vão largar lá e vão para a igreja orar também. Porque a nação inteira é beneficiada pela igreja. Quando a igreja está santa, quando a igreja não está preocupada em ser mundo, em conquistar com o mundo, a preocupada em ser santa, a santidade, a luz brilha e as trevas que estão no mundo não conseguem fazer a destruição. Porque os anjos do Senhor, o poder de Deus está sobre, e até mesmo os empresários são constituídos por Deus e acabam dando bons empregos, dando bons salários. Os governantes, mesmo sendo do mundo, bebendo, fazendo as coisas erradas, são tocados e não conseguem criar leis absurdas, cuidam do povo pobre porque a igreja está orando, clamando aos céus. E Deus está reinando sobre a nação através da sua igreja. E aqueles que são ímpios não conseguem fazer as coisas erradas totalmente, porque Deus está no controle. Mas quando o crente entra lá e se larga a igreja, e a cobiça vem e se mistura na lama, porque não consegue libertar ninguém lá, aí fala um pouquinho de Deus e estão tudo no mesmo pote, e começa a mudar a doutrina de Deus, a vontade de Deus, a se preocupar em criar leis, que a qual Deus já tem a lei constituída por ele. Deus já reina, já manda, não precisa criar lei lá para o homem dizer que não pode fazer. Deus diz não pode, não pode. Quem não fizer o certo já está condenado. É ele, Deus, não é nós obrigarmos ninguém a não ser pecador, mas é a palavra libertar o pecador. Que vocês recebam a libertação, meus amados. Esquece negócio de política. Homem nenhum vai te dar nada. Mas ora a Deus, que Deus faz o ímpio lá fora cuidar de nós. Porque Deus fazia as nações de fora, quando o povo estava fazendo a vontade dele, para trazer riquezas ao povo de Israel, para trazer o bem-estar. Assim é nós, igreja. Se nós nos colocarmos na nossa posição, orarmos, Deus fará com que nós sejamos cuidados pelos ímpios. E aqueles que se aproximam de nós poderão ver a luz brilhar e ser transformados e saírem para nós. E os que não quiserem, no dia é eles e Deus. Que vocês se transformem e se aperfeiçoem e se arrependam verdadeiramente, porque nós ainda temos um advogado. Aquele que é de Deus não peca, mas se pecar,
Nós temos um advogado. Um dia ele será juiz. Fará a justiça de Deus se cumprir, mas por enquanto ele é o nosso defensor. Receba essa palavra. Que o Espírito Santo de Deus continue falando em cada coração. Amém.